Aí, 12:09, para você uma excelente tarde. Nós estamos chegando por aqui com mais uma edição do nosso Pop News na Pop FM, a rádio oficial da Facita. Hoje é terça-feira, o dia 22 de agosto de 2023. Você pode acompanhar a gente pelo radinho 90.9 ou pela internet no site aqui da Pop FM. popfmbrasil.com, popfmbrasil.com. No site tem duas telas, uma de Itapeva e outra de Taquarituba. Para acompanhar o programa aqui de Taquarituba e região, você clica, é claro, na telinha de Taquarituba. E depois do programa ir ao ar, depois da 1h, na verdade, você pode ter todas as informações novamente, assistir novamente o programa, ou para quem não assistir pela primeira vez no Instagram e também no YouTube. Então você vai usar e abusar das redes sociais da Pop FM. Previsão do tempo. Vamos então aqui com as informações para você sobre a previsão do tempo. De acordo com o Instituto Climatempo, hoje em Taquarituba nós temos aí sol com algumas nuvens, não chove. A temperatura máxima hoje em Taquarituba pode atingir os 22 graus. Para amanhã, dia 23, quarta-feira, a previsão é a seguinte: sol com algumas nuvens, não chove, mínima 17, máxima 35 graus. Destaques do dia. STF diz que pessoas em situação de rua não podem ter recolhimento forçado. Haddad diz que BRICS não deve significar antagonismo com outros fóruns. Câmara dos Deputados deve votar arcabouço fiscal nesta semana. E nós vamos ter entrevista ao vivo a partir do 12:30 aqui no Pop News com o capitão Pablo, que é o comandante da Polícia Militar na nossa região. Pop News, seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:12, como a gente já disse, depois do jornal ir ao ar, depois da 1h, você pode nos acompanhar também pelo YouTube, pelo Instagram. Então, bom dia, boa tarde, boa noite aí pro pessoal do Instagram e também do YouTube. 12:12, vamos com as primeiras informações para você que está acompanhando aqui o nosso Pop News. Vamos com a informação aqui da nossa equipe de reportagem. Quem está chegando para conversar com a gente nesse instante é o repórter Gésio Passos. STF diz que pessoas em situação de rua não podem ter recolhimento forçado. Vamos com esta informação. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para proibir que estados e municípios façam a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua. A decisão também não permite o recolhimento forçado de bens e pertences dessa população, bem como o uso de estruturas que impeçam a permanência dessas pessoas nas ruas, como a instalação de pedras ou espetos em pontes, viadutos e marquises de prédios. A decisão liminar do relator, o ministro Alexandre de Moraes, foi seguida pelas ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia e os ministros Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Nunes Marques, Edson Fachin e Luiz Fux. Ainda faltam votar os ministros Gilmar Mendes, Roberto Barroso e André Mendonça. O julgamento termina nesta segunda-feira. Alexandre de Moraes ainda estabeleceu um prazo de 120 dias para que o governo federal elabore um plano de ação e monitoramento para uma efetiva política nacional para a população de rua. Segundo o IPEA, entre 2012 e 2020, ocorreu um aumento de 211% da população em situação de rua em todo o país. A ação foi movida pelos partidos Rede Sustentabilidade e PSOL e pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, com o argumento que a população em situação de rua está submetida a condições desumanas de vida devido a omissões dos poderes executivo e legislativo em seus 3 níveis.
Em nota, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e o Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania disseram que estão definindo ações conjuntas pelos direitos da população em situação de rua, em cumprimento à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. 12:14, nós temos mais informações com a nossa equipe de reportagem. Quem está com a gente agora é a Ana Lúcia Caldas. Haddad diz que BRICS não deve significar antagonismo com outros fóruns. Vamos ouvir. No Fórum Empresarial do BRICS, nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o bloco não deve significar nenhum tipo de antagonismo a outros fóruns, dos quais, inclusive, o Brasil participa. Nós acreditamos que os BRICS têm uma grande contribuição a dar. Brasil, África do Sul, Índia, China e Rússia podem, cada um a partir da sua perspectiva, oferecer ao mundo uma visão que seja coerente com os seus propósitos e que não signifique nenhum tipo de antagonismo a outros fóruns importantes dos quais nós mesmos participamos. Haddad falou da contribuição do BRICS no plano internacional e ressaltou que o Brasil tem feito o dever de casa no que se refere à economia. Então é hora não apenas de pensar no plano doméstico, e o Brasil tem procurado fazer as tarefas que lhe cabem para colocar a sua economia como receptadora de investimentos estrangeiros e desenvolvimento sustentável, mas também olhar para o plano internacional. E é nesse aspecto que eu penso que os BRICS têm uma contribuição inestimável a oferecer. O ministro citou a reforma tributária como exemplo das medidas para melhorar a economia brasileira e defendeu que a África e a América do Sul se tornem plataformas para a diversificação das atividades industriais. Que a África e a América do Sul podem ser plataformas para a diversificação das atividades industriais globais. O mundo vive um retrocesso do ponto de vista da globalização, mas isso pode significar um movimento de diversificação e pulverização das plantas industriais, oferecendo para os nossos povos salários e empregos mais dignos e qualificados. O ministro Fernando Haddad ressaltou ainda o compromisso do Brasil com o meio ambiente. O país pretende ser fonte de energia limpa e produtos verdes. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. 12:17, daqui a pouquinho, ao 12:30, nós vamos ter entrevista ao vivo aqui no Pop News com o capitão Pablo, que é o comandante da Polícia Militar aqui na nossa região. Vamos com mais informações para você, mais informações aí sobre economia. A Câmara dos Deputados diz que Aliás, a Câmara dos Deputados deve votar arcabouço fiscal nesta semana. A Priscila Mazenotti tem pra gente mais informações sobre isso. Depois de uma reunião entre técnicos do governo, líderes partidários e o relator do marco fiscal na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, o presidente da Casa, deputado Arthur Lira, decidiu. O arcabouço fiscal será votado hoje ou amanhã. Uma nova reunião foi marcada para esta terça-feira para tentar fechar um acordo, como explicou o Cláudio Cajado. Hoje, basicamente, só aprofundamos na questão da despesa condicionada. Não se chegou-se a uma conclusão se vai se manter ou não no texto. Ainda no dia de amanhã avançaremos também nessa questão e os outros pontos não chegaram a ser discutidos, mas acredito que amanhã nós devemos exaurir todos os pontos e acredito que com os líderes e o presidente Arthur definamos a votação ou amanhã mesmo ou na quarta-feira. Despesa condicionada, que o relator falou, é uma emenda que foi apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues e que foi acatada pelo Senado. Ela permite ao governo enviar na proposta orçamentária do ano que vem o valor das despesas, levando em conta a estimativa da inflação até o fim do ano. Outros pontos do texto, como a retirada do teto do Fundo Constitucional do DF, do Fundeb e de gastos com ciência e tecnologia, não foram tratados na
na reunião de ontem, segundo o relator. Isso tudo ficou para hoje. Cláudio Cajado foi bem claro, o relatório já está pronto. Tendo acordo, é partir para a votação. A preocupação do governo é com relação ao prazo. É que quinta-feira da semana que vem, dia 31, é o último dia para enviar o orçamento de 2024. E o governo já quer fazer isso com base no novo marco fiscal. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Meio-dia e 19, vamos com mais informações, com mais notícias para você que está acompanhando aqui o nosso Pop News. Vamos com mais informações para você. MEC regulamenta a adesão de instituições à supervisão do Mais Médicos. O Ministério da Educação, MEC, publicou nesta terça-feira, publicou hoje portaria que estabelece regras para adesão das instituições de ensino para acompanhar o desenvolvimento pedagógico dos médicos inscritos no programa Mais Médicos para o Brasil. O documento traz também as regras para a seleção dos tutores e supervisores acadêmicos. A medida vale para instituições de educação superior que ofereçam curso de medicina gratuitamente, escolas de governo que possuam, no mínimo, programa de residência médica ou de pós-graduação e secretarias de saúde que possuam programa de residência médica. Cumpridos os requisitos, as instituições assinam o termo de adesão com duração de 3 anos e pode ser prorrogado pelo mesmo período. Após a adesão, as instituições supervisoras terão 30 dias para definir os procedimentos de seleção dos responsáveis pelo acompanhamento profissional contínuo e permanente dos médicos. As instituições também deverão selecionar o tutor acadêmico que vai gerenciar e planejar as atividades do supervisor. Atuarão ainda na supervisão acadêmica, na educação e saúde do programa, o Ministério da Educação, o apoiador institucional do MEC, o gestor municipal, o coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena e o médico. A rede atuará por meio de encontros com frequência, também determinada pela portaria, de forma presencial ou remota. Além da supervisão, seleção contínua de tutores e supervisores, as instituições de ensino também deverão oferecer atividades de pesquisa, ensino e extensão aos médicos e apoiar na avaliação de médicos intercambistas. As instituições não selecionadas no processo seletivo serão incluídas em um banco de entidades supervisoras e poderão ser chamadas a qualquer momento. No início do mês, o MEC já havia publicado a regulamentação que determina o funcionamento do sistema de supervisão acadêmica. Meio-dia e 22 aqui no Pop News, mais informações para você. Vamos falar agora sobre a Mega Sena. Mega Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$3 milhões. As 6 dezenas do concurso 2.623 serão sorteadas hoje, a partir das 8 horas da noite, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão também pelas redes sociais da Caixa, no YouTube e Facebook. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite, horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com 6 dezenas marcadas, custa R$5. A partir desta semana, os concursos da Mega Sena serão realizados sempre às terças, quintas e sábados, dando mais uma oportunidade para os apostadores. De acordo com a Caixa, com mais um sorteio semanal, aumenta a velocidade de crescimento do prêmio, gerando maior atratividade aos apostadores que preferem grandes premiações. Com relação aqui a mudanças na dupla Sena, a gente fala o seguinte, que outra mudança aconteceu, que ocorre com a realização dos sorteios da Mega Sena às terças, quintas e sábados, alteração nos dias de realização dos concursos da dupla Sena. A modalidade passa a ser sorteada às segundas, quartas e sextas-feiras. Aí as informações para você sobre as loterias, informações para você que gosta de apostar. Agora, 12:23, nós temos por aqui mais informações da nossa equipe de reportagem. Para você que está acompanhando o nosso Pop News, Justiça condena Walter Delgatti Neto a 20 anos de prisão. A pena é fruto da operação spoofing feita pela Polícia Federal em 2019. Informações aí com a Daniela Longuinho.
A 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília condenou nesta segunda-feira Walter Delgatti Neto, conhecido como hacker da Vaza Jato, a 20 anos de prisão no processo da Operação Spoofing, deflagrada pela Polícia Federal em 2019. A sentença foi proferida pelo juiz Ricardo Leite. Cabe recurso contra a decisão. Delgatti foi preso em 2019 por suspeita de invadir contas de autoridades no Telegram, entre elas de integrantes da Força Tarefa da Lava Jato, como o ex-procurador Deltan Dallagnol. Além de ex-procuradores da Lava Jato, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, o ex-ministro da Economia Paulo Guedes e conselheiros do Ministério Público também tiveram mensagens acessadas ilegalmente. Na decisão, o juiz Ricardo Leite disse que Delgatti tinha a intenção de vender as conversas hackeadas por R$200 mil à imprensa e rebateu declarações do hacker, que durante as investigações declarou que violou as conversas para combater injustiças que teriam sido cometidas durante a operação. Outros 6 acusados também foram condenados pelas invasões de celulares de autoridades. A sentença diz ainda que Walter Delgatti obtinha dados bancários de diversas vítimas e comercializava informações obtidas em chats especializados em crimes. Procurado, o advogado Ariovaldo Moreira, que defende Walter Delgatti, informou que só vai se manifestar após analisar a sentença. No início deste mês, Delgatti foi preso pela Polícia Federal em outra investigação, a que apura a invasão aos sistemas eletrônicos do Conselho Nacional de Justiça. Os policiais investigam se o ato foi promovido a mando da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. As investigações apontam que o hacker teria emitido falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. 12:26, daqui a pouquinho nós vamos ter entrevista ao vivo aqui no programa, aqui no Pop News, com o Capitão Pablo, que é o comandante da Polícia Militar aqui na nossa região. Daqui a pouquinho então entrevista com o Capitão Pablo. Muito bem, vamos destacar aqui as participações pelo nosso zap. O meu amigo Amadeu tá com a gente, tá desejando pra gente aqui uma boa tarde, tá dizendo aqui, vem de carona comigo, Pop FM a melhor. Obrigado, meu amigo Amadeu. Quem também tá com a gente é a minha amiga, deixa eu ver aqui, a Eliane Garcia Pedroso. Ela mandou pra gente aqui um lembrete, ela falou sobre o começo da semana especial da pessoa com deficiência. Então, nós lembramos, de acordo com informações aqui da Eliane, essa semana bastante especial. A minha amiga Eliane, então, mandou pra gente aqui informação sobre o começo da semana especial da pessoa com deficiência. Então tá registrada a participação da nossa amiga Eliane também aqui no nosso Pop News. 12:27, vamos prosseguindo aqui com as informações para você. Antes de mais informações, deixa eu mandar um abraço aqui para os meus amigos do Supermercado Carolina, pro Luciano, pra Dona Arminda e para toda a equipe maravilhosa aí do Supermercado Carolina, pessoal sempre com a gente. Forte abraço aí para todos, uma ótima tarde de terça-feira e para todos do Supermercado Carolina. Forte abraço também para os nossos amigos da Milho Mil, forte abraço aí pro João Luiz, para toda a equipe maravilhosa, os nossos amigos da Milho Mil sempre com a gente também. Forte abraço aí para todos vocês. A associação vai debater aumento do consumo de álcool entre meninas. Congresso será realizado em São Paulo de 3 a 6 de setembro. Com o tema Celebrando a Diversidade, Eu, Tu, Eles, é Nós, o 27º Congresso da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, a ABAD, será realizado em São Paulo de 3 a 6 de setembro, trazendo debates nas áreas de saúde mental do país e da América Latina. Um dos assuntos abrange o consumo de álcool e outras substâncias entre as mulheres, o que vem ocorrendo cada vez mais precocemente. De acordo com a ABAD,
não se pode, né, ficar olhando para uma estatística crescente e não contribuir em nada para que esse cenário mude. Muitos dos espaços para tratamento de mulheres atualmente são feitos por organizações não governamentais e movimentos sociais. Durante a pandemia de Covid-19, surgiu um movimento chamado Alcoolismo Feminino, que se transformou em associação e que hoje oferece tratamento. Esse movimento, de acordo com as informações, nasceu virtual e hoje só cresce. É o que diz aí as informações, é o que dizem as informações. Vale a pena mencionar também o movimento de mulheres dentro do grupo Alcoólicos Anônimos, chamado Colcha de Retalhos, com o mesmo objetivo. A presidente da ABAD diz que há poucos espaços de tratamento para a mulher com a inclusão de mães e seus bebês. Todas as questões relacionadas a gênero, como a síndrome alcoólica fetal, a SAF, serão analisadas durante o Congresso. Será apresentada também uma iniciativa a nível municipal em Ribeirão Preto para diminuir a prevalência da síndrome. Outro tema envolve crianças, filhos de mulheres que fazem uso de substâncias psicoativas. A pesquisadora mexicana Corina Giacomello abordará as intervenções para filhos de dependentes químicas, o que se chama de prevenção seletiva. De acordo com as informações aí da ABAD, se sabe que as crianças, adolescentes ou filhos de usuários que convivem em um lar com dependência química precisam ter uma atenção especial, já que eles também têm chance de desenvolver dependência química. Outra pauta aborda o preconceito em relação aos dependentes químicos e aos profissionais da área. A presidente da ABAD cita uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo que, em 2009, indicava que 41% da população brasileira tinha ódio ou antipatia de conviver com o usuário de drogas. Ela diz que o estigma está direcionado a dependentes químicos, usuários de substâncias e enraizado na sociedade em vários segmentos, desde a população geral até os profissionais da saúde. Muitos não querem trabalhar com dependente químico porque acham e veem essas pessoas como marginais, bandidos, como pessoas fracas que estão nessa situação porque simplesmente querem. Segundo a psiquiatra, o preconceito resvala muitas vezes no profissional que atende o dependente químico. Todas as interfaces do preconceito, do estigma, serão debatidas em vários momentos durante o Congresso, abordando também o preconceito reproduzido na mídia, que usa palavras como viciado ou drogado nas reportagens. De acordo com a ABAD, a linguagem tem o poder de perpetuar esses mitos, preconceitos e estigmas. O movimento Faces e Vozes do Brasil, parte de organização criada nos Estados Unidos, tem em sua linha dorsal o combate ao estigma que protela a busca por tratamento. Esse movimento fala: eu sou a face e a voz da recuperação. A recuperação é possível, ela existe, é o que diz aí a ABAD. Com relação aqui ao tabaco, no Fórum de Tabagismo, o Congresso da ABAD vai discorrer sobre os avanços do Brasil na luta contra o hábito de fumar. O país continua protagonista dentro da Convenção Quadro de Controle do Tabaco, tratado internacional assinado em 2003, que enfrenta agora a ameaça em alguns quesitos, como o cigarro eletrônico. Existem ameaças, segundo a psiquiatra, apesar de resolução da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, de 2009, que proíbe a venda de cigarro eletrônico no país, ratificada pelo órgão neste ano. A prevalência do tabagismo no Brasil, em torno de 43% no final da década de 1980, hoje caiu para 12%, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os cigarros eletrônicos estão minando os bons resultados alcançados pelo país. Com relação aqui à América Latina, a presidente da ABAD indicou que a pandemia de Covid-19 agravou quadros psiquiátricos pré-existentes e novos casos surgiram. O Congresso objetiva não só fomentar o debate, mas ser fonte de educação dos profissionais que estão na linha de frente e que não tiveram acesso a cursos de formações específicos.
O tema da diversidade escolhido para o Congresso desse ano não aborda somente a diversidade de gênero, mas a diversidade de públicos-alvos, de modos de tratar, de terapias e possibilidades de tratar, de formas de abordar a questão e de dialogar com políticas públicas também distintas, englobando redução de danos, abstinências, iniciativas de legalização de drogas fora do Brasil. Resultados obtidos. Este é o momento em que se vive novamente essa questão de legalização de drogas. O debate voltou à pauta e será objeto de apreciação no Congresso. Com relação aqui à dependência, o Congresso contará com a participação do ator Niso Neto, filho do comediante já falecido Chico Anísio, que vai participar de talk show para relatar a perda de um filho, cuja morte foi relacionada ao consumo do chá de ayahuasca do Santo Daime. O debate vai abordar a influência da substância em pessoas vulneráveis que já têm um substrato neurobiológico, ou seja, uma genética para sintomas psiquiátricos e que pode desenvolver sintomas psicóticos. 12:35, já entrevista com o Capitão Pablo aqui no nosso Pop News. Vamos com mais informações aqui da nossa equipe de reportagem para você que está acompanhando a gente. Fibrose cística. Conitec recomenda incorporação de remédio ao SUS. Quem tem para a gente mais informações sobre isso é a repórter Carolina Pessoa. Vamos ouvi-la. O medicamento Trikafta teve recomendação final favorável para a incorporação no Sistema Único de Saúde pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a Conitec, responsável por auxiliar o Ministério na tomada de decisões. O medicamento é usado para tratamento de fibrose cística, doença genética que causa a produção de muco espesso no pulmão, o que provoca quadros de inflamação e infecção. Também pode levar à diminuição de função do pâncreas e outros órgãos do trato digestivo. O medicamento pode custar mais de R$90 mil e a incorporação via SUS é considerada uma vitória. A partir da aprovação da Conitec, falta apenas a decisão final sobre a incorporação pelo secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde. A partir da publicação da decisão, o Ministério da Saúde tem 180 dias para disponibilizar a tecnologia a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União. Verônica Stasiak Bernakzuk tem fibrose cística e é diretora executiva e fundadora do Instituto Unidos pela Vida, Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. Ela explica que a medida já está sendo considerada histórica. Neste momento, a gente não tem a expectativa que o secretário não acate a recomendação da Conitec. Historicamente, são raros os casos que o secretário não acata essa recomendação. Portanto, embora na teoria ainda dependa dessa assinatura e da publicação no Diário Oficial da União, as pessoas já estão comemorando muito, já estão entendendo que é um fato super histórico. Ela também chama a atenção para a necessidade de observação dos sintomas da doença. Muitas pessoas nunca ouviram falar do nome fibrose cística, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está nos ouvindo já ouviu falar sobre pneumonia, sobre tosse crônica, aquela tosse carregada, né, com bastante secreção, dificuldade para ganhar peso e estatura, diarreia, suor mais salgado que normal. Mas a gente não sabe que se todos esses sintomas aparecerem de forma repetida, precisa sim prestar atenção. Salmo Raskin, presidente do Departamento de Genética da Sociedade Brasileira de Pediatria, explica que o Trikafta é a única medicação que atua na causa da fibrose cística e não somente nos sintomas, como tem ocorrido no tratamento usual. Ele ressalta que, devido ao alto custo do medicamento, até o momento as pessoas só conseguiam fazer uso dele por meio de judicialização. Com a entrada no SUS, mais pessoas terão acesso e os benefícios serão inúmeros. Ela consegue ajudar os pacientes que têm a forma mais comum da doença, o erro genético mais comum da doença. Então, a maior parte dos pacientes vai poder se utilizar desse medicamento, que por si só é o mais efetivo também. Não ter acesso ao tratamento significa viver menos anos, e os anos que vão ser vividos vão ter menos qualidade. Por exemplo, quando chegam no estágio mais grave da doença, eles precisam fazer transplante dos pulmões. As pessoas que têm recebido esse medicamento praticamente livra eles do transplante de pulmão. Estima-se que no Brasil, cerca de 1.600 pessoas estejam elegíveis ao tratamento com o Trikafta. Em nota, o Ministério da Saúde confirmou a disponibilização do medicamento,
mas não deu previsão para assinatura da recomendação da Conitec. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Entrevistas Pop News. Meio-dia e 39, nós vamos iniciar aqui a nossa entrevista com o Capitão Pablo, que é o comandante da Polícia Militar aqui na nossa região. A gente tem um destaque aí com relação a um corpo que foi encontrado aqui em Taquarituba, sem membros, sem a cabeça. E o Capitão Pablo daqui a pouquinho vai trazer pra gente as informações sobre esta ocorrência aqui de Taquarituba. Capitão, um forte abraço, uma excelente tarde, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao programa. Tudo bem, capitão? Edson, boa tarde a todos os ouvintes aí da Pop News, estou à disposição para prestar os esclarecimentos. Legal, então daqui a pouquinho a gente vai falar especificamente sobre essa ocorrência que eu citei aqui no início, capitão, mas vamos fazer um balanço aí sobre as ocorrências aí desse mês de agosto. O senhor tem pra gente os números, a gente já tem os números concluídos aí, como é que estão as coisas? Edson, na verdade a gente tem concluído a estatística do mês de julho. Mês de julho. A gente espera fechar o mês e daí faz o cômputo, né? Das ocorrências e dos crimes que aconteceram. A gente faz um comparativo com o período anterior, no caso julho de 2022, para verificar se a gente conseguiu uma redução em relação ao período anterior, né? E aí nesse mês de julho a gente obteve mais uma vez um resultado positivo, né? Não tivemos nenhum homicídio na área dos 8 municípios que compõem a terceira companhia. No caso de roubo, ficou no empate, não houve aumento então do indicador roubo. No caso do furto, nós tivemos uma redução de 39%. Roubo de veículos, não tivemos nenhum roubo de veículos. E no caso de furto de veículos, nós tivemos uma redução de 40% no furto de veículos. Então são resultados bastante positivos aí, né? Deixar já até registrado meus parabéns aqui aos policiais militares que estão na rua, porque esse resultado aqui são eles que obtêm através de colocarem a vida deles em risco aí para defender a população, né? No mês de julho também nós tivemos 17 pessoas que estavam foragidas, que foram capturadas. Isso pelos policiais aqui da região, né? Nós tivemos o apoio da Força Tática em algumas operações e eles conseguiram capturar mais 5 foragidos da justiça, né? Então foi um total de 22 pessoas que estavam foragidas da justiça que foram capturadas aí no mês de julho. Isso ajuda bastante também na redução dos indicadores criminais, porque muitos desses que estão foragidos, eles não conseguem uma ocupação lícita e acabam indo pro crime, né? Muito bem, capitão, realmente são informações importantes aí, o senhor parabenizou, né, os policiais, a equipe, a gente realmente deve parabenizar aí os policiais militares de Taquarituba e da nossa região que estão desempenhando um belo trabalho. A gente percebe que a polícia está na rua, que os policiais estão fazendo aí os patrulhamentos, um trabalho extensivo e bastante importante em prol da nossa população. Isso traz aquela sensação, né, capitão? Sensação aí de segurança realmente. É importante a população saber que o quanto a polícia trabalha, porque realmente isso ajuda bastante na sensação de segurança, né? Infelizmente a gente tem a ocorrência de alguns crimes, não tem como zerar todos os indicadores, né? Mas a população vendo que a polícia ela trabalha, isso ajuda a deixar as pessoas com mais tranquilidade, né? Até a semana passada, acho que eu mandei um áudio para você, né? Que nós fizemos uma operação em conjunta junto com a Polícia Civil lá em Itaguaí e foram presos aí alguns indivíduos por tráfico de entorpecente. E nessa ocorrência foram 4 quilos de maconha que foi localizado em uma das residências, né? E isso também é uma constante aqui na área da companhia, né? Essas operações em conjunto com a Polícia Civil. Eles fazem o trabalho de investigação, levantam algumas informações, conseguem os mandados de busca junto com o Poder Judiciário e a gente entra com reforço efetivo para apoiar nessas operações e muitas delas são bem sucedidas. E a gente sabe que quando esses trabalhos são realizados, traficantes são retirados aí de circulação. Sim. Isso é muito importante. É importante. Muito bem. O capitão, e essa questão das drogas, ela tá em todo canto, né? Não só em Itaquarituba, mas em todas as outras cidades da nossa região, no estado de São Paulo, Brasil, infelizmente. É um problema crônico na nossa sociedade, né? Não tem jeito, né? Eu até considero a questão do uso de entorpecentes uma questão também de saúde pública, né? E então assim, é importante o investimento do governo na prevenção, né? Que seria o ideal, né? A gente acaba atuando numa atividade mais repressiva, né? Que é fazer a prisão daqueles que estão traficando. Hoje, para o usuário, a pena ela é bastante reduzida, acaba não inibindo, né? Então, assim, as pessoas acabam tendo um estímulo para fazer o uso do entorpecente. Eu sei que é uma questão bastante polêmica, tem bastante opiniões diversas aí sobre
sobre o assunto, mas o panorama da legislação nossa hoje é esse. Capitão, a gente tem furtos e roubos também, né? Infelizmente, alguns furtos e roubos acontecem devido a uma displicência, né, da vítima. A gente pode falar dessa forma ou não? Com certeza. Teve um caso bastante interessante o mês passado, que a pessoa ela saiu e ela deixou a porta da casa realmente aberta. E deu chá aí pro bandido. E a pessoa, eu acredito que o marginal ali já ficava pela rua ali, acho que monitorando, né, o comportamento das pessoas, né? Aí o primeiro que ele viu que deu bobeira, ele entrou e levou vários objetos da residência, né? Então é importante as pessoas terem essa cautela. Apesar da Polícia Militar estar na rua, a gente está abordando aí as pessoas que são suspeitas, mas é importante também a colaboração do cidadão, né? Uma orientação assim de segurança que a gente deixa é o seguinte: o marginal ele sempre quer facilidade, ele não quer dificuldade. Então se ele encontrar a porta aberta, ele vai entrar. Se a porta estiver fechada, dificilmente ele entra, né? Então é importante as pessoas colaborarem e manterem uma atenção melhor junto às suas casas, às suas residências, né? E não deixar aí portas, janelas abertas, principalmente quando elas não estão na residência, né? O capitão, o senhor falou uma questão importante. E no caso, a pessoa deixou a porta aberta. Como que o bandido age? Tem como o senhor falar pra gente alguma coisa nesse sentido? Ele pula o muro, por exemplo, fala assim: eu vou testar para ver se dá para entrar nessa residência. Ou ele fica observando para ver, né, a pessoa que saiu da casa e deixou lá a casa desguarnecida. Como é que o bandido pensa, na verdade? Tem como falar pra gente ou não? O Edson, tem várias formas do marginal agir, tá? Mas assim, em algumas ocorrências, o que a gente percebe? Esses indivíduos que eles praticam os crimes, principalmente esses crimes contra o patrimônio, né? E essa questão de entrar nas residências e cometer ali muitas vezes o furto, eles ficam num trabalho de observação, tá? Então eles ficam analisando o comportamento da pessoa. Aí quando eles identificam alguma fragilidade, é a hora que eles vão atuar. É como eu citei esse exemplo: a pessoa saiu da casa, deixou lá a porta simplesmente encostada, não colocou nenhum tipo de tranca no portão. O indivíduo percebeu essa fragilidade, acho que pela observação que ele deveria estar fazendo ali já de alguns dias, ele identificou também que naquele momento não tinha outra pessoa na residência, a residência livre, portão aberto, porta aberta, o cara entrou com tranquilidade e cometeu o furto, né? Porque esses caras, eles não têm outra ocupação, né? Ficam só lhe observando. O trabalho dele é cometer crime, então ele fica usando as 24 horas do dia dele para observar e tentar achar algum ponto de vulnerabilidade. Isso ocorre também com veículos, capitão? Com veículos também. Veículos também, né? Tem sempre que trancar o veículo corretamente, não deixar nenhuma vulnerabilidade, porque eles vão atuar nessas situações aí que são mais fáceis, né? É que eu disse, o marginal ele não quer dificuldade, ele quer facilidade. Legal. A gente até abordou com o capitão numa outra entrevista essa questão aí de roubos e furtos de veículos. Anos atrás acontecia muito roubo, acontecia muito furto aqui em Taquarituba e graças a Deus deu uma diminuída. O senhor tem vindo aqui, tem passado informações para a imprensa aí, tem muito tempo que a gente não tem registro desses tipos de ocorrências, capitão. Então, o que a gente percebe nos últimos meses aí é uma boa redução dos indicadores criminais, né? E é assim, né? A gente faz o comparativo do mês atual, que é o mês referência, com o mês do ano anterior, né? Então, desde do ano passado, a gente tem tido uma redução bastante expressiva com relação aos indicadores criminais. É lógico que tem os crimes, mas pela atuação nossa, eles têm reduzido bastante. É o resultado do patrulhamento, do reforço que a gente tem hoje no policiamento, né? Hoje a cidade de Taquarituba, ela está com atividade delegada, é aquela situação em que o policial está no horário de folga e ele vai trabalhar remunerado pelo município, né? Então em alguns horários nós temos mais policiais trabalhando, tem os policiais também que estão na atividade de DGEM, que ele é pago pelo estado para trabalhar no horário de folga, e tem o policial que ele está escalado ali já ordinariamente para a missão dele. Então hoje a gente tem um reforço maior, né? Mas eu reputo importante essa operação que a gente desenvolve de captura de procurados. Essa operação, eu acho que ela tem ajudado bastante também na redução dos indicadores criminais, porque a gente acaba retirando das ruas aqueles indivíduos que naturalmente eles vão ser reincidentes, eles estão foragidos, eles não vão conseguir uma ocupação lícita, então vai sobrar para esse cara fazer o quê? Praticar crime. Com certeza. Então a gente retirando ele de circulação, mandando ele realmente para os presídios, né? Para ele cumprir a pena, cumprir a dívida que ele tem aí com o Poder Judiciário, isso aí também acaba ajudando bastante na redução dos indicadores. Ô capitão, com relação ao cumprimento desse tipo aí de ocorrência pela Polícia Militar, como é que é? A polícia recebe o mandado, vai atrás, ou os policiais estão ali pelas ruas, estão, né, atentos, tem uma pessoa lá numa atitude suspeita, a polícia vai lá, faz o levantamento? Não, isso daí realmente está
tá devendo para a lei. Como que vocês chegam a essas pessoas? Existe a situação da captura do procurado, que ela ocorre na situação de abordagem, da pessoa está numa atitude suspeita, o policial vai lá, ele aborda, daí faz a consulta junto aos bancos de dados e identifica que a pessoa tem um mandado de prisão em aberto. Mas a gente também tem um serviço de inteligência que dá uma triada nessas informações e passa para os policiais. E aí, muitas vezes, a pessoa já é conhecida, o policial sabe onde localizar, aí também fica fácil a gente conseguir esse resultado, né? O ano passado, para você ter uma ideia, foram mais de 160 pessoas aí só na área da terceira companhia que estavam foragidas e que foram capturadas e retornarem para os presídios. E geralmente essas pessoas são de Taquarituba, são da região ou pessoas de fora que vêm para cá, capitão? Aqui eu tô falando é um resultado que a gente obteve na área da companhia, que é Taquarituba e região, né? Que são 8 municípios, né? Então, assim, os marginais são dos mais variados locais. Tem gente que é até de fora da região que vem para cá. De fora da região, acontece. E o índice de periculosidade dessas pessoas, capitão, como é que é? Olha, é o mais variado. A gente percebe que muitos aí estão respondendo crimes, estão respondendo por crimes relacionados a tráfico, roubo, furto. Às vezes a gente pega algum caso que envolve de violência sexual, muitos casos de violência doméstica, né? Tem os mais variados crimes. Legal. O capitão já vai falar pra gente sobre esse corpo que foi encontrado, com certeza você tá na expectativa aí, e já que o capitão falou pra gente sobre violência doméstica, capitão, como é que é o trabalho da Polícia Militar aqui em Taquarituba, na região, com relação a isso? Então, esse mês a gente tá com uma operação chamada Chamar. A gente vai dar uma atenção um pouco diferenciada para os casos que envolvem violência doméstica. Só nesse mês de agosto a gente já teve 7 flagrantes de violência doméstica, né? Então o que ocorre? Essas situações que a gente, a partir de agora, começar a registrar como de violência doméstica, nós iremos fazer contato com as vítimas alguns dias depois do fato para verificar como está a situação dela. Se está tudo bem, se ela voltou a sofrer algum tipo de violência, algum tipo de ameaça, tá? Então serão 2 contatos que serão feitos aí por telefone, sem expor a pessoa, mas para verificar se ela está precisando ainda de um apoio, de um atendimento da Polícia Militar. Então tem aquela história, o cidadão pode falar para a mulher assim, a Polícia Militar vai virar as costas, aí você vai ver o que vai acontecer com você, né? Então não é bem assim. Não vai. A polícia vai voltar. A gente vai mudar o procedimento para ter um acompanhamento mais próximo dessas mulheres aí que são vítimas de violência. Infelizmente acontece muito aqui na região, né, bastante, capitão? É um número altíssimo. Se eu não me engano, ano passado, eu acho que 40% das pessoas em flagrante que nós prendemos, aqui só na área da terceira companhia, estava relacionado à violência doméstica. E só para a gente alertar as pessoas aí, e também aquele, né, que está pensando em agredir a esposa, quais são as penas para essa pessoa, capitão? Então, isso depende muito do crime, tá? Vamos supor, se for uma situação de lesão corporal, tem as penas estabelecidas ali no Código Penal, desde uma lesão corporal de natureza leve até uma lesão corporal de natureza grave. Às vezes acontecem situações de homicídio, as penas são maiores também, às vezes situações de ameaça, de violência sexual, depende muito do crime, tá? Mas para todas essas condutas existe sim algum tipo de penalidade e principalmente, né? Existem as medidas protetivas. A gente fala que quando chega nesse ápice aí, vamos supor, a situação mais grave, que é o homicídio, né? No caso, o feminicídio, né? Ele é a última etapa dessa escala de violência. É muito difícil acontecer, ele discutiu, já foi lá e, nossa, matou a mulher. O negócio vem assim, devagarinho. Às vezes é uma ofensa verbal, depois às vezes tem algum dano material, começa às vezes com algum tipo de agressão física e muitas vezes daí então evolui, né, ao longo do tempo para essa situação mais drástica. Então a orientação que a gente passa é que logo no início percebeu esse tipo de alteração do comportamento e que isso tem um potencial para evoluir para situações mais críticas, é importante a mulher fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas. O capitão, com relação à mulher que está sofrendo ali uma violência, a gente sabe que é muito difícil assim, né, na frente do agressor, ela acionar a polícia militar, por exemplo. O senhor tem alguma dica assim, como que a pessoa pode agir naquele momento em que está sofrendo ali a agressão, tal, que sabe que vai acontecer algo mais grave? O que a pessoa tem que fazer? Wesson, hoje a gente orienta as mulheres que elas já têm a medida protetiva deferida pelo Poder Judiciário, que elas baixem nos seus celulares o aplicativo SOS Mulher. Então, se ela entrar lá no portal do SOS Mulher do Governo do Estado, ali vai ter várias orientações sobre o aplicativo e, inclusive, sobre outros direitos que elas também têm. Então, é importante ela ter esse aplicativo no celular. Ele é um aplicativo que foi desenvolvido pela Polícia Militar e, a partir do momento que ele estiver no celular da mulher e ela estiver cadastrada no aplicativo e ela tiver
A medida protetiva deferida, ela apenas com um clique ali, ela consegue acionar a polícia militar. Então ela consegue ganhar tempo no acionamento da polícia. Ela não precisa ligar para um telefone 190, explicar o que está acontecendo, e muitas vezes vai estar na frente ali do marido. Então com o celular na mão, ela acionando o aplicativo, apertando o botão lá, por conta da localização do celular, essa informação já vai chegar para nossa central de despacho de ocorrência e já vai estar registrado ali no nosso sistema que é uma pessoa que está precisando da polícia por conta de descumprimento de medida protetiva. Então o acionamento da polícia militar é muito rápido nesses casos. E então a mulher pode baixar esse aplicativo aí na loja de aplicativos do celular, na iPhone, né? O outro, o Play Store, o Android, né? Play Store, E é facílimo. Tranquilo, ela baixa o aplicativo e depois ela faz o cadastro dela, ela vai inserir ali alguns dados. Eu até agora há pouco acessei lá a plataforma do SOS Mulher, eu vi algumas observações ali de algumas mulheres reclamando que estavam com dificuldade pro cadastro e tal. Aí algum policial militar ali que é responsável pelo gerenciamento do aplicativo, ele até colocou uma mensagem abaixo indicando um e-mail caso as pessoas tenham dificuldade em baixar o aplicativo, ou às vezes baixou o aplicativo, mas não consegue fazer o cadastro, porque a pessoa precisa estar cadastrada e ela precisa ter a medida protetiva deferida. O aplicativo SOS Mulher ele não vai funcionar naquela situação em que a pessoa não tem a medida protetiva. E então eu acho interessante elas entrarem no portal lá do SOS Mulher e elas vão ver outros direitos que elas têm e poder pegar com mais detalhe essas informações do funcionamento do aplicativo e até como solucionar um eventual problema de cadastro, porque ali tem um e-mail que elas podem fazer contato para tirar essas dúvidas, entendeu? Muito legal isso. 12:55, capitão, essa ocorrência grave que a gente teve aqui em Taquarituba, um corpo foi encontrado aí, sem membros, sem a cabeça, a polícia militar atendeu essa ocorrência, é claro, como é que foi? Então, nós recebemos o chamado para essa ocorrência, tinha uma pessoa pescando ali no rio Taquari e viu que tinha um corpo boiando e de imediato chamou a polícia militar, já deu para perceber que realmente era uma situação lá de estar sem vida. Até pela dificuldade ali de acesso foi acionado o bombeiro para poder auxiliar na movimentação do corpo, né? Foi identificado ali que já estava faltando alguns membros, né? Tava sem cabeça, sem pernas e sem um dos braços. E a polícia científica, né? Que faz a perícia dos locais de crime, ela também foi acionada, foi dado ciência para a polícia civil e foi feito o registro da ocorrência. Eu tive algumas informações que parece que a família já identificou o corpo, né? E essa pessoa ela tem envolvimento aí com outros crimes, tem outras passagens aí pela polícia. E no caso o corpo foi identificado pela família devido a tatuagens? A informação que eu tenho é essa. Agora o que acontece? A polícia militar ela dá esse atendimento ali por conta da necessidade de preservar o local de crime, dessas providências iniciais, né? O restante das investigações para saber como foi esse homicídio, como foi essa morte, o que aconteceu e em qual local ocorreu isso e quem são os eventuais autores desse fato, agora a investigação fica a cargo da Polícia Civil. Então esse homem ele pode ter sido morto em outro lugar, assassinado em outro lugar e jogado ali naquele local. São várias Ou pode ter, o crime já pode ter acontecido ali mesmo, né, capitão? São várias as possibilidades, né? A gente sabe que em data anterior ele teve envolvimento, estava suspeito de uma ocorrência de estupro, né? Isso anos atrás ou recentemente? Não, recentemente. Poucos dias antes do envolvimento, do desaparecimento dele. Então a polícia civil, a investigação, acho que trabalha até mesmo com uma hipótese de vingança. Essa é uma alternativa. Né? A gente não tem como antecipar aqui nenhum tipo de julgamento, né? Porque é prematuro. E eu também não tenho essas informações, então não vou partir por essa linha de raciocínio, né? Tá certo, mas senhor. Eu acredito que a polícia civil ela consiga desvendar e é claro, ela vai trabalhar com todas essas hipóteses aí. Ô capitão, mas pelo jeito que o corpo foi encontrado, quem cometeu o crime estava realmente com muita raiva, né? Da pessoa, pelo jeito. A impressão que passa é justamente essa, né? Uma situação de bastante raiva, alguma coisa que possa estar relacionada à vingança, ainda não sabemos do que, né? Mas é um crime que a pessoa não se limitou simplesmente a matar, né? Ela praticou outros atos de violência ali. Ô capitão, repetindo então, o dia que o corpo foi encontrado, horário, com certeza esse pescador deve ter tomado um susto muito grande, né? Foi no dia 19, a hora que ele percebeu o corpo boiando ali, ele já acionou imediatamente a polícia militar. O senhor está no comando da polícia militar na nossa região, né? Há algum tempo, essa é a ocorrência mais, sei lá, diferente, grave que o senhor tem enfrentado ou não? Olha, que envolve essa questão de decapitar, de retirada de membros, eu acredito que essa daí é a primeira que eu me deparo aí nesse período que eu tô aqui na companhia, assim, a gente vê um grau mais elevado de violência, né, contra a pessoa.
E eu até estava conversando com o capitão Fora do Ar sobre essa percepção aí de segurança e tal, né? O senhor tem mantido contato com os policiais, com a população de Taquarituba. Como que, na sua opinião, o povo de Taquarituba, nosso querido povo, percebeu essa ocorrência? O povo está com medo, não está? Como é que é a situação, na sua opinião? Edson, assim, ó, eu não tive ainda um retorno mais exato da população com relação a esse tipo, com relação a essa ocorrência, né? Mas assim, pelo grau de violência que foi empregado, é lógico que naturalmente que as pessoas elas ficam assustadas, né? Mas assim, a Polícia Militar tá aí, a gente tá fazendo o patrulhamento, a Polícia Civil tá fazendo um trabalho de investigação. E nesse caso específico a gente percebe que é uma pessoa também que já tinha aí alguns antecedentes, né? Então isso pode ter motivado talvez esse crime tão violento que ocorreu, né? Eu acredito que para as pessoas aí que não estão envolvidas com o crime, que não tem nenhum problema com a marginalidade, eu acho que elas estão um pouco mais tranquilas com relação a esse tipo de atitude. Aí, 12:59, Capitão Pablo, comandante da Polícia Militar na nossa região. Já a gente agradece o senhor mais uma vez pela participação, pelas informações aqui no Pop News. Parabéns ao senhor, a todos os policiais militares de Taquarituba e da nossa região pelo belo trabalho que vocês têm desempenhado em prol aqui do nosso querido povo. O microfone fica à sua inteira disposição. Obrigado, capitão. Edson, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que a gente estava conversando sobre a questão da sensação de segurança, né? Do período que eu tô aqui em Taquarituba, eu percebo que a sensação de segurança ela tem aumentado justamente porque, lógico, a gente tem a Polícia Militar trabalhando, a Polícia Civil, todos os órgãos aí de segurança fazendo o seu trabalho, né? Mas uma coisa que tem ajudado muito a gente a conquistar essa sensação de segurança é esse espaço que a imprensa abre para que a gente possa divulgar o trabalho. A partir do momento que a população vê que a polícia está trabalhando, que a polícia está empenhada, isso ajuda bastante na sensação de segurança, né? E hoje, com esses indicadores baixos aí, eu acho que contribui mais ainda para a população ficar tranquila e continuar tocando sua vida normalmente na sociedade. Capitão, obrigado. Obrigado, Edson, até mais, boa tarde a todos. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí 1h mais 1 minuto, reta final aqui do nosso Pop News. Então você teve as informações aí da polícia pela nossa região com o Capitão Pablo, comandante da Polícia Militar de Taquarituba e da nossa grande região. Daqui a pouquinho aqui na Pop FM tem o meu amigo Neto com o Interligado, muita música boa, muita alegria nesta tarde super gostosa de terça-feira em Taquarituba, em Itapeva e em toda a nossa grande região. Esse finalzinho de programa aqui, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Val Bergamo. Val Bergamo tem acompanhado a gente aí pelo YouTube. Ele sempre, depois de o jornal acabar, que o programa está lá no YouTube, ele vai lá e curte as informações, assiste a gente novamente, e você também pode fazer isso, vá até o canal da Pop FM Brasil lá no YouTube, você acompanha daqui a pouquinho o Pop News novamente, então isso é muito legal. E tem também aí essa edição daqui a pouquinho no Instagram. Muito bem, 1h mais 2 minutos, forte abraço, até a próxima, se Deus quiser. Pop FM